Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eisenhower e a gente vai nesta aula corrigir a atividade remota, atividade 9 das aulas remotas, né, do sétimo ano. Essa atividade ela está presente na primeira parte da revisão do conteúdo, tá, do segundo semestre de 2021, ok? Bem, é, nessa, esse vídeo será um conteúdo bem extenso. Então, a sugestão que eu lhes dou é que vocês assistam cada questão, procurando entender a resolução da questão. E se não entendeu, dá uma pausa, retrocede o vídeo para poder entender, tá ok? Então, vamos aqui com a questão 4, que é a primeira questão da parte 2, perdão, da parte 1 da atividade 9. Ele diz aqui, na questão 4, calcule de duas maneiras diferentes o valor da expressão. Então você percebe aqui, senhoras e senhores, que essa expressão ela envolve uma subtração, soma-subtração, né, envolvendo aqui números inteiros, e ela envolve também um produto, uma multiplicação com um número negativo. Não é isso? Então, nesse caso, como ele está me pedindo para fazer de duas formas diferentes, o que é que a gente pode fazer? Primeiro, a gente pode usar a distributiva aqui, tá? E o que seria a distributiva? Seria fazer esse produto, ó, menos 9 vezes 7 mais menos 9 vezes 5, ok? E no segundo momento eu poderia fazer essa subtração logo aqui dentro, ok? E depois fazer o produto, não tem problema. Então, nós vamos agora fazer essas duas soluções aqui dessa questão, ok? Então, aqui nós temos a questão de número 4. Vamos aqui à resolução dela. Então, a primeira solução seria justamente essa questão da distributiva. Então, eu faria menos 9 vezes menos 7 mais 5, ok? Aplicando a distributiva, eu teria desta forma aqui, pessoal, ó, menos 9 vezes menos 7 e menos 9 vezes mais 5, ok? Então, vamos lá. Menos 9 vezes, vou colocar dentro de parênteses para ficar mais fácil para a gente, tá? Mais, tá? Mais, menos 9, tá? Menos 9, colocar dentro de parênteses também, vezes mais 5. E aí agora eu faço a multiplicação. Lembrando, senhoras e senhores, revisando, tá? Sinais iguais na multiplicação, tá? Mais com mais, tá? Menos com menos, mais com menos e menos com mais, né? Então, utilizando aqui a regrinha, eu observo sinais iguais, sempre positivo. Sinais diferentes, sempre negativo. Ok? Então, revisando, sinais positivos, perdão, sinais iguais, sempre sinais iguais, ó. Mais com mais, deu mais. Menos com menos, também dá mais. E sinais diferentes, sempre negativo, ok? Então não precisa ficar quebrando a cabeça, basta usar o seguinte raciocínio. Sinais iguais sempre positivos, sinais negativos, sinais diferentes sempre negativo. Ok? Então vamos aqui à resolução da questão. Eu tenho menos 9. Com licença que eu vou apagar aqui para poder ter espaço para fazer. Então, aqui nós vamos ter menos 9 vezes menos 7. Então, aplicando a regra que a gente acabou de ver, ó, sinais iguais positivo. Então, eu vou ter mais 63, ok? Mais, observe, menos com mais vai dar menos, são sinais diferentes. E menos com mais também, sinais diferentes, eu vou ter menos. 9, 5 vezes, eu vou ter aqui, pessoal, 45. Ok? Então, eu tenho 63 e vou tirar 45. Perceba, eu tenho mais 63, certo? E vou tirar 45. É como se eu tivesse R$ 63 e fosse numa bodega e gastasse 45. Quanto é que eu vou ficar? Então, vou usar aqui a regrinha, né? Subtrair, pessoal. Ó, sinais diferentes, eu vou diminuir. Então, 63 tira 45. Vamos fazer aqui 63 menos 45. Quem não sabe ainda diminuir, perceba que eu não posso tirar aqui, ó,
eu não posso aqui tirar 5 de 3, né? Eu tenho que, no caso, transformar esse 6 aqui, que é 6 dezenas, eu vou transformar ele, pegar uma dezena daqui e trazer para cá. E é isso que nós vamos fazer. Então, aqui nós vamos ficar com 5 dezenas, vem uma dezena para cá. Então, eu tenho 13, tiro 5, fica 8. Tenho 5, tira 4, fica 1. Então, a resposta final aqui será mais 18. Ok? Professor, a questão pede para a gente fazer de uma outra forma. Ok, então vamos lá. Vamos fazer a questão 4 de outro modo. Então, eu vou ter aqui 4, a questão 4, eu vou ter menos 9 que multiplica menos 7 mais 5. Ok, senhoras e senhores? Muito bem. Então, usando aqui, em vez de usar a propriedade distributiva, o que é que a gente vai fazer aqui? Ora, observe, eu tenho um parênteses aqui, e esse parênteses ele está dizendo para que nós façamos primeiro essa soma, né, entre esses dois números aqui. Então, nós faremos isso. Perceba, eu tenho, vamos repetir o menos 9, que multiplica. Perceba, você tem menos 7. Tá? É como se você... Como é que eu raciocino aqui, professor? Você tem 7 negativo. Você está devendo R$7 na bodega. Tá? Então, se você está devendo 7 e paga 5, né? Você tem 5 para pagar, ao final das contas, você ficou devendo só 2, não foi isso? Pronto, muito bem. E agora é só efetuar a multiplicação, pessoal. Ó, lembrando daquela regra, sinais iguais, tá? Ó, sinais iguais vai dar o quê? Vai dar positivo, né, gente? Então, aqui eu vou ficar com mais, tá? 9 vezes 2, 18. E aí, aqui você pode perceber, tanto nesta como nesta, a resposta foi mais 18, tá? Então, a gente vem aqui e escreve mais 18, ok? Muito bem, vamos para a próxima questão. Não entendeu essa questão? Dá um pause no vídeo, visualiza como foi feita, tá bom? E passa para a próxima. Então, vamos aqui na questão 5. Ele está dizendo que 3 das divisões seguintes, perceba que eu tenho 6. E ele já está afirmando para mim que 3 dessas divisões, elas não apresentam resposta no conjunto dos inteiros, ou seja, conjunto representado pela letra Z, que é o conjunto dos números inteiros. Aí ele está perguntando quais são essas divisões. Ora, vamos fazer todas essas divisões aqui para vocês. Lembrando novamente, senhoras e senhores, que sinais iguais, né? Aqui é o mesmo critério da multiplicação. Sinais iguais, sempre positivo, sinais diferentes, negativo. Tá bom? Então, aqui nessa D, ó, sinais iguais, positivo. Já aqui na A, eu tenho sinais diferentes, vai dar negativo. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui no item A, eu tenho 9, observe, sinais diferentes, negativo. Vou nem procurar fazer mais com menos, menos com mais, vou me perder. Eu vou só olhar, são sinais diferentes, então vai dar menos. Ora, 9 dividido para 9 dá 1. Perceba que deu um número inteiro, tá? Então, não é essa. Perceba aqui na B, menos 1 com mais 1, divisão. Observe novamente sinais diferentes, então eu vou ter menos. 2 dividido para 1, 2. Também é um número inteiro. Na C, eu tenho menos e menos, ou seja, sinais iguais vai dar mais. Pessoal, 3 dividido para 2 dá 1,5. Opa! 1,5 não é um número inteiro, pessoal. Então, eu já sei também que a C aqui já é uma dessas respostas que ele está buscando. Não é isso? Muito bem. Vamos aqui na D. Observe, sinais iguais vai dar mais. Deixa eu apagar essa continha aqui para poder termos espaço para fazê-la. Então, aqui eu tenho, ó, mais 5, desculpa, pessoal, mais 5, né? Mais 11 dividido para mais 5. Então, observe o seguinte. Sinais são iguais? São. Repete o mais. Pronto, show. 11 dividido para 5. Professor, eu não sei quanto é 11 dividido para 5. Então, vamos fazer 11 dividido para 5 aqui para mostrar para vocês. Observe, quantas vezes o 5 cabe dentro do 11? 2 vezes, professor. 2 vezes 5 é 10, para 11, 1. Show. Observe que 1 não dá para dividir para 5. O que é que eu vou fazer? Uma vírgula e um zero. Pronto. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 10? Eu tenho R$10 em notas de 5. São quantas notas? 2. Pronto, 2 vezes 5, 10. Observe que a resposta aqui foi 2,2. E eu quero que vocês observem também que 2,2 também não é um número inteiro. Então, é a segunda solução buscada. Ok? Legal. Pessoal, quanto é 0 dividido para 5? Ah, professor, isso é 0. Show.
E quanto é 7 dividido para 14? Professor, o 14 aqui, ó, ele não tem sinal. Tem, pessoal. Quando não existe sinal no número, você subentende que esse sinal é positivo, tá bom? Show. Então, positivo com positivo vai dar positivo. Claro, são sinais iguais. E quanto é 7 dividido para 14? É 0,5. Ok? Então, a outra letra que eu busco é justamente o item F. Perceba então, senhoras e senhores, que o item C, o item D e o item F não são números inteiros, tá? São justamente números decimais e eles não fazem parte do conjunto dos números inteiros. Beleza? Tranquilo. Vamos para a próxima. Na próxima, ele pede para você calcular o valor de... são potências, né? São potências, ok? Então, o que é uma potência? Potência, na realidade, é eu multiplicar a base vezes ela mesma. Então, vamos fazer aqui a primeira para que a gente possa visualizar. Então, eu tenho aqui, ó, mais 8 elevado a 2. Significa, então, que eu vou ter mais 8, certo? Que multiplica mais 8. Então, eu tenho mais 8 que multiplica mais 8. Então, vamos fazer aqui organizadozinho para que a gente possa compreender. Então, eu tenho mais 8 que multiplica mais 8. E aí você cai naquela regra que eu acabei de explicar. Sinais iguais é positivo e 8 vezes 8 é 64. Tá bom? Mas eu preciso repetir isso sempre? Não, você consegue apenas observando, né, fazer o cálculo. Então, aqui no item B, você tem menos. Detalhe, pessoal, um macete interessante. Toda vez que você tiver um expoente par, a resposta sempre será positiva, independente da base ser positiva ou negativa. Mais uma vez, o expoente é par, a resposta sempre vai ser positiva, independente da base ser positiva ou negativa, tá bom? Então, aqui a resposta será mais, tá? 8 ao quadrado eu já fiz, que dá 64. Legal. Pessoal, 8 ao cubo é 8 vezes 8 vezes 8. Então, no caso aqui, e aí um macete interessante, se o expoente é par, sempre é positivo, o expoente ímpar vai depender. Base positiva continua positiva, base negativa continua negativa. Beleza? Show de bola? Olha aqui, ó. O expoente é ímpar, a base é positiva, então ela vai continuar positiva. Beleza? Legal. Professor, 8 ao cubo é o quê? Como eu lhes falei, é 8 vezes 8 vezes 8. Eu já sei que 8 vezes 8 é 64, então eu vou fazer 8 vezes 64, tá? 8 vezes 4 é 32, tá? E 8 vezes 6, 48, com 3, 51. Então, resposta 512. Ok? Legal. Vamos para a próxima. Aqui, pessoal, eu tenho potências com expoente 1. Observe, o 1 é ímpar. Se o 1 é ímpar, a base vai repetir o sinal da base, beleza? Como eu lhes falei, quando o expoente é par, a resposta sempre é positiva. O expoente ímpar depende. Base positiva continua positiva. Base negativa vai continuar negativa. Então, aqui eu vou ter menos, ok? Menos. Ora, 100 elevado a 1 é o próprio 100, tá? Muito bem. Vamos aqui na H e na I. 101. 101 é o quê? É par ou ímpar? Ah, professor, 101 é ímpar. Pronto, então você já sabe aqui que o sinal da base vai se repetir. Então, aqui vai ficar mais e aqui vai ficar menos. Legal. Observe, eu vou ter que multiplicar isso 101 vezes? Não, pessoal. É só eu entender que 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é sempre 1. Então, aqui eu vou ter mais 1 e aqui eu vou ter menos 1. Ok? Então, nós temos 3 questõezinhas aqui envolvendo justamente multiplicação, divisão e potência de números inteiros. Então, bem interessante esse conteúdo, porque vai cair na nossa prova da próxima semana. E a sugestão que eu lhes dou é estuda o conteúdo, tá? Que não tem nada de outro mundo. É só você compreender, pausa o vídeo, repete a questão, faz no caderno, tenta fazer sozinho, que você vai chegar lá e vai compreender bem, tá bom? Vamos para a próxima, pessoal. Bem, aqui na questão 3, a gente tem cálculo de raiz quadrada, né, pessoal? Então, aqui nós temos uma série de raízes quadradas para a gente determinar. Professor, o que seria raiz quadrada? Raiz quadrada é uma operação matemática que eu busco justamente o número que multiplicado por ele mesmo dê 36. Né? Aqui, o número que eu busco aqui é justamente que multiplicado por ele mesmo dê 400. Tá? O número que multiplicado por ele mesmo dê 900. Então, nós vamos lá. Observe, qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 36? Ah, professor, é 6.
tá? E aqui, senhoras e senhores, tanto o 6 positivo como o 6 negativo satisfaz ao teu conjunto de solução, tá bom? Legal. Observe o seguinte, eu tenho um menos aqui antes da raiz. Observe, ó, menos, então esse menos não está dentro da raiz. Até porque se esse menos estivesse dentro da raiz, eu não teria resposta para essa questão, né, para o item B, dentro do conjunto dos números inteiros. Eu só teria essa resposta lá no conjunto dos números complexos, que se Deus quiser, vocês vão vislumbrar lá no terceiro ano do ensino médio, tá bom? Então, como é que eu faço aqui, professor? Você repete o menos e tira a raiz quadrada. Qual é o número? Quanto é a raiz quadrada de 64? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 64? Ah, professor, é o 8. Legal, é o 8. Pessoal, quanto é a raiz quadrada de 100? Ah, professor, 100 é um número muito grande, né? Mas deixa eu dar um macete. Observe, 100 termina em dois zeros, tá? 100 termina em dois zeros. O que é que você faz? Tira a raiz quadrada de 1. Quanto é a raiz quadrada de 1? É 1. Pronto. Dois zeros, você escreve só 1. Raiz quadrada de 100, pessoal, é 10. Perceba, 10 vezes 10 é 100. Legal? Pronto. Observe, pessoal, que essa D aqui, ela satisfaz a mesma resposta dessa B. Tá? O mesmo princípio, não a mesma resposta, né? Aqui nós temos raiz quadrada de 64 e aqui nós temos raiz quadrada de 49. Observe que o menos também está fora. Então, como é que eu escrevo? Eu escrevo o menos fora da raiz, claro, e aí tiro a raiz quadrada de 49. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 49? Isso mesmo, pessoal, é o 7. Lembre-se que para raiz quadrada você vai precisar também da tabuada de multiplicação, tá bom? Show de bola! Observe que com o raciocínio que eu fiz aqui na C, tá? Observe, dois zeros, se o primeiro é quadrado perfeito, significa que esse número é quadrado perfeito. Só o que é quadrado perfeito? Quadrado perfeito é aquele número que tem um outro que multiplicado por ele mesmo vai dar esse rapaz aqui, é o 100. Tá? Então, eu digo que o 100 é quadrado perfeito porque ele tem um outro que multiplicado por ele mesmo vai dar 100. O 36 é quadrado perfeito? É. Por quê? Porque tem um 6, tem um outro número que multiplicado por ele mesmo vai dar 36. Tá bom? Legal. Observe o 400. O primeiro é quadrado perfeito? O 4? É. Então, significa então que esse 400 também é quadrado perfeito. Observe, quanto é a raiz quadrada de 4? Ah, professor, é 2. Pronto. E quanto é 2 zeros, eu pego e escrevo 1. Só 1. Veja, 20 vezes 20 é 400. Tá bom? Show de bola. Ó, o mesmo raciocínio aqui, ó. Menos fora. Quanto é a raiz quadrada de 900? Professor, não sei. Mas você sabe quanto é a raiz quadrada de 9? Sei, é 3. Pronto, agora você escreve um zero. Beleza? Show de bola. Toda vez que você tiver dois zeros, quatro zeros e os dois primeiros puderem ser quadrados perfeitos, show, você consegue extrair a raiz quadrada desse número, tá bom? São artifícios que você vai aprendendo ao longo da sua vida escolar. Observe, menos aqui, meu povo, ó, menos, o menos está fora da raiz. Então, eu vou escrever aqui menos, tá? Raiz quadrada de 25 é 5. Show! Esses dois zeros aqui, por último, eu escrevo aqui como sendo 1. Tá ok? Legal. Pessoal, quanto é raiz quadrada de 144? Pessoal, é 12. Por quê? Porque 12 vezes 12 é 144. Legal? Show de bola! Então, essas raízes quadradas aqui, eu garanto que vocês já tiram de letra, já tiraram de letra, né? Na própria resolução da atividade. Porque são muito simples, pessoal. Não tem muita dificuldade. Os números aqui, eles não são tão grandiosos. Ok? Vamos para a questão 9. A questão 9 diz assim, ó. Se x é raiz quadrada de 81, ó, x é raiz quadrada de 81. Dividido por 4 ao quadrado menos 5 ao quadrado. Qual é o valor de x? Observe que x é tudo isso aqui, é essa expressão aqui. Então, para que eu possa determinar o valor de x, eu vou ter que fazer o quê? Encontrar essa resposta aqui, pessoal. E como é que eu faço isso, pessoal? Resolvendo, né, gente? Então, vamos lá. X, tá, vai ser igual a raiz de 81, certo? Dividido por 4 ao quadrado menos 5 ao quadrado. Legal? Então, vamos lá. X vai ser igual... Pessoal, quanto é a raiz quadrada de 81? Qual é o número que multiplicado por ele vai dar 81? Isso mesmo, 9. Legal. Show. Dividido por... Pessoal, 4 ao quadrado. O que é 4 ao quadrado? Ah, professor, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, né? Show de bola. Menos 5 ao quadrado é o quê? É 5 vezes 5. Vou escrever aqui para você não se perder. Legal? Então, 9 dividido por... Aí, vamos lá. 4 vezes 4, 16, né, gente? Menos 5 vezes 5, 25, não é isso? Legal. Muito bem. Então, x é igual a 9, tá? Pessoal, quanto é 16 tira 25? Observe, se fosse 16 tirava 26, ficaria quanto? Ficaria quanto? Ficaria 10, não era? 16 menos 26. Ficaria menos 10, não é isso? Pronto. Então, 16 menos 25 vai dar quanto?
Não vai dar 9, não? Então vai dar menos 9, não é isso, gente? Menos 9. Por que, professor? Porque 9 com 16 vai dar 25. Observe que eu tenho uma divisão de números aqui, né, gente? Então, x vai ser igual. Qual é o sinal do 9 aqui, gente? Não é mais? Isso. Perceba, sinais diferentes vai dar o quê? 9. Não é isso? Negativo, ó. Mais com menos vai dar menos. Então, 9 dividido para 9 vai dar 1. Legal? Então, recapitulando aqui, ó, o que foi que eu fiz? Eu calculei a raiz quadrada de 81, calculei a potência aqui do 4 ao quadrado do 5 ao quadrado, fiz a subtração e no final fiz justamente a divisão desses dois números aqui, encontrando o valor de x sendo menos 1. Ok? Então, qual é a sugestão que eu lhes dou para que vocês consigam aprender e aprender bem? Pessoal, não tem segredo, é resolver questão. É resolver questão, é ler, é ensinar. Quando você leciona para o colega, você aprende muito mais, tá bom? Vamos para a próxima, gente. Pessoal, questãozinha envolvendo leitura de gráfico. É importante a leitura de gráfico, porque com a leitura de gráfico você vai ter uma possibilidade maior de você conceber uma determinada informação. Tá? Não é uma informação só escrita, eu tenho também a informação visual. Então, vamos à leitura da questão aqui. Ele diz assim, ó, o gráfico abaixo mostra os lucros positivos e negativos. Informação importante, ó, lucros positivos e lucros negativos. Professor, e tem lucro negativo? Tem, pessoal. O lucro negativo é justamente o quê? O prejuízo. Quando você tem um lucro positivo, show de bola, está entrando dinheiro na conta. Quando você tem um lucro negativo, o que é que está acontecendo? Prejuízo, tá? Então, nos primeiros meses do ano 2019, né? Então, aqui você tem uma informação que vai de janeiro a junho de 2009, perdão. Vamos agora às respostas, né? Detalhe, essas informações aqui, informações importantes, elas estão em milhões de reais. Então, aqui eu tenho, por exemplo, ó, 5, 10, 15, 20, 25, isso aqui é em milhões de reais, tá bom? Em milhões de reais. Então, vamos aqui ao item A. Identifique os meses e os valores nos quais ela apresentou lucros positivos. Identifique os meses e os valores dos quais ela apresentou lucros positivos. Então, vamos lá. Item A, questão 1. Olhando para a questão, qual foi o mês que ela teve lucro positivo, né? Lucro positivo. Lucro positivo, pessoal, aqui eu tenho uma reta, tá? Essa reta para cima são valores positivos e para baixo negativo. Significa, então, dizer que esses valores para cima são valores positivos, ou seja, lucro. Para baixo, negativo, prejuízo. Ela quer saber justamente os meses que ela teve, né? Que essa empresa teve, apresentou lucro, não é isso? Ela quer saber qual é o mês que a empresa teve lucro e, além do mais, que você escreva quanto foi esse lucro. Então, vamos lá, vamos aqui observar a questão. Perceba, qual foi o primeiro mês que ela teve lucro? Fevereiro, ó, fevereiro não, desculpa, março. Março, o lucro da empresa foi quanto? Ah, professor, o lucro da empresa em março foi de 10 milhões. Pronto, você escreve aqui, 10 milhões de reais. Legal. Tem mais? Tem, professor. Tem em abril. Ó. Em abril, essa empresa lucrou, né? Lucrou 25 milhões de reais. Então, 25 milhões. Legal. 25 milhões. Tá? 25 milhões. Deixa eu escrever aqui direitinho para que vocês não errem. Então, em abril, ela teve 25 milhões de reais de lucro. Certo? Teve mais algum mês que teve lucro? Teve. Observe o mês de junho. O lucro dela foi de 20 milhões. Pronto. Em junho, ela teve 20 milhões de reais. Legal. Vamos agora para o item B. No item B, observe. No mês de janeiro, ela apresentou lucro ou prejuízo? Pronto. Em janeiro, observe que o gráfico aqui está apontando para baixo. Significa, então, que ela teve um prejuízo, tá? De quanto foi esse prejuízo? 25 milhões negativo, ou seja, o prejuízo foi de 25 milhões. Nesse caso, então, eu escrevo janeiro para o item B, tá? De quanto foi? Resposta, né? De 20 milhões, de 25 milhões de reais, tá? Então, aí um prejuízo bem significativo, ok? Vamos para C.
qual é o mês? Ó, qual é o mês que ela alcançou o maior lucro positivo? Pronto, qual foi o mês que ela teve o maior lucro, né? Então, se eu observar o gráfico aqui, se é lucro positivo, não interessa esses que estão para baixo. Só vou analisar os que estão acima da reta, tá bom? Os que estão para baixo não interessa, só os positivos. Nesse caso aqui, quando eu analiso o gráfico, eu percebo que no mês de abril, ó, observe, o mês de abril foi o mês que ela teve maior lucro. Então, eu respondo aqui, tá? Qual é o mês que ela alcançou o maior lucro positivo? Eu coloco mês, tá, de abril, tá? Mês de abril. E quanto foi esse lucro, pessoal? Ai, professor, no mês de abril, o lucro dela, né, com lucro, tá, de 25 milhões, tá? De 25 milhões. Então, foi um lucro aí bem significativo, não é isso? Então, observe que o gráfico ele nos dá muita informação e é importante que eu leia, que eu tenha a possibilidade, né, que eu me familiarize com a leitura de gráfico, porque vai permitir justamente eu me familiarizar com essas informações, né? Hoje você observa aí que as redes sociais, elas são cheias de informações visuais, né? E eu tenho que me familiarizar com esse processo para que eu possa, de certa forma, me alfabetizar nesse cenário também. É super interessante isso. Ok, pessoal? Vamos para a próxima. Pronto, pessoal, vamos lá, vamos para a próxima. A próxima questão, ela diz assim, ó, escreva os números racionais abaixo na forma fracionária simplificada. Professor, o que é número racional? Pronto. Pessoal, número racional é nada mais, nada menos que um número dividido por outro. É uma fração, tá? Então, eu tenho aqui, ó, A sobre B. Eu leio A sobre B. Isso aqui é uma fração, é uma divisão. Nessa divisão, esse número de cima é chamado de numerador, tá? Numerador. E o número de baixo, ele é chamado de denominador, tá? Denominador. E no meio aqui, esse traço do meio significa justamente a divisão. Então, eu tenho o numerador e o denominador. Tá? O denominador diz quantas vezes o todo foi tomado, foi dividido. E o numerador diz justamente quantas partes foram tomadas dessa divisão. Professor, eu não entendi. Pronto, então vamos aqui um exemplo. Eu tenho um terço. Ou seja, eu dividi o todo, uma barra de chocolate, por exemplo, em 3 pedaços. Desses 3 pedaços, eu tomei um pedaço. Tirei um pedaço, comi um pedaço. Pronto, isso aqui é um terço. Ah, professor, interessante. Legal. Então, o que é que ele quer aqui na questão 1? Ele quer que você escreva essas frações aí na forma mais simplificada possível. É isso que ele está dizendo bem aqui, pessoal. Ó, escreva os números racionais, está afirmando que esses números aqui são números racionais, e você percebe que eles são, né? São frações, tá? E ele quer que você simplifique essas frações. Professor, como é que eu vou simplificar? Observe aqui 9/18. Tanto 9 como 18 podem ser divisíveis pelo mesmo número. Então, 9/18 podem ser divisíveis por quanto, professor? Por 9, né, gente? Tanto 9 pode ser divisível por 9 quanto o próprio 18. Então, 9 dividido para 9, 1. 18 dividido para 9, 2. Perceba, 9/18 é uma fração, e aí aqui, informação importante, 9/18 é uma fração equivalente a 1 meio. Se eu for dividir 9 para 18 na calculadora, no seu celular ou na ponta do lápis, eu vou encontrar a mesma resposta que se eu fosse dividir 1 para 2, pessoal. Tá? Se quiser fazer esse teste aí na sua calculadora, pode fazer. Você divida 9 para 2, vai dar 0,5. Divida 9 para 1, ou perdão, 1 para 2, vai dar 0,5. Tá bom? Por isso que eu digo que 9/18 é igual a 1 meio. Eles são equivalentes. Vamos para a próxima. 12/24. Perceba, 12/24. Perceba que 12 e 24, 12 dá para dividir por 12 e 24 também dá para dividir por 12. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos dividir tanto o 12 por 12 quanto o 24 por 12. Então, aqui nós vamos ter 12 por 12, 1. 24 por 12, 2. Ok, senhoras e senhores? Muito bem, vamos para a próxima. Pessoal, olha que fração interessante. 50/60.
50/60, olha que coisa interessante. Se eu cortar esse zero aqui, e eu cortando esse zero aqui, vai ficar 5/6. É a forma mais redutível possível, tá? E é interessante, pessoal, porque se eu dividir 50/60, 50 para 60, eu vou obter a mesma resposta se eu dividir 5 para 6. Beleza? Muito bem. Vamos para a próxima. A próxima questão diz assim: escreva na forma decimal os números racionais abaixo. O que é que ele está querendo? Ele está querendo que você transforme essas frações aqui em decimais, números com vírgulas. Professor, como é que eu faço isso? Pessoal, vocês lembram que eu falei no início da questão 7, que o número racional é uma fração? Sim, professor. Se é uma fração, o numerador está sendo dividido pelo denominador, não é isso? Sim. Então, é só você dividir 2 para 10. E como é que eu faço isso, pessoal? Vamos para a ponta do lápis. Vamos aqui à questão 8, tá? Vamos dividir aqui o item A. Vamos dividir o item A 2 para 10. Ora, quanto é 2 para 10? Observe que o 2 não dá para ser dividido por 10. Então, o que é que eu faço? 0, e 0 lá no divisor, tá? No dividendo. Então, nesse caso aqui, eu tenho 20 dividido para 10 agora. 20 reais em notas de 10 dá quantas notas? Dá 2. 2 vezes 10 é 20. Para 20, nada. Observe que 2 dividido para 10, eu obtenho como resposta, né, como quociente 0,2. Tá certo? Então, nesse caso aqui, 2 dividido para 10, a forma fracionária qual é? 0,2. Tá bom? Vamos para a próxima. Qual é a próxima? 1/5, ou seja, 1 dividido para 5. Como é que eu faço? Eu divido 1 para 5. Vamos dizer aqui na B. 1 dividido para 5. Pessoal, 1 dá para dividir para 5? Perceba que não, porque 1 é menor que 5. O que é que eu faço? Eu escrevo 0, e coloco um 0 no divisendo. 10 dividido para 5, 10 dividido para 5 vai dar 2. 2 vezes 5 é 10, para 10 nada. Resposta, 0,2. Então, 1 dividido para 5, 0,2. Legal? Vamos para C, 4 dividido para 5, 4/5. Como é que eu faço? Mesmo jeito, ó. Eu escrevo 4 dividido para 5. Perceba que 4 não dá para dividir para 5 porque é menor. O que é que eu faço? 0, né, no quociente e um 0 aqui. Nesse caso, 40 dividido para 5, 8. 8 vezes 5, 40. Para 40, nada. Resposta 0,8. Pronto. Eu escrevi esses números aqui, 2 décimos, 1/5 e 4/5 sobre a forma de decimal. Tá certo? Lembrando que eu posso escrever tanto em forma de decimal, como eu posso transformar esses decimais em fração. Tá certo, meu povo? Muito bem. Vamos para a próxima. Na próxima questão, questão 4, ele diz assim: no quadro temos 3 números racionais. E a letra A, 3 números racionais, ó, mais 4,75, mais 7,21, menos 10,92. E o A, sabendo que A representa um número igual à soma algébrica dos outros 3. Então, ele está dizendo para mim que o A é a soma desse rapaz aqui com esse e com esse. Beleza? Vamos determinar, então, que número é esse. Observe, então, que eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever uma expressãozinha. Precisa fazer isso? Não, não precisa. Você pode apenas somar e diminuir que você já encontra. Mas, de uma forma organizada, eu vou dizer que o A vai ser igual à soma de 4,75 mais 7,21 menos, né, menos 10,92. Ok? Então, o A vai ser igual. Vamos somar 4,75 com 7,21. 4,75 mais 7,21. Pessoal, quem não sabe ainda somar com vírgula, macete. Vírgula embaixo de vírgula. Beleza? Vírgula embaixo de vírgula. Na soma e na subtração. Beleza? Legal. Feito isso, o que é que você vai fazer? Somar, né, gente? 5 e 1 é 6. 7 e 2 é 9. 4 e 7 é 11. Ok. Vírgula. Observe, 11,96. Certo. Menos 10,92. Legal, meu povo.
Então, desses 11,96 agora, ó, desses 11,96 eu vou tirar 10,92. Legal? Então, vamos lá. 11,96 menos 10,92. Meu povo, olha só, vírgula embaixo de vírgula, tá? Cuidado, sempre escrever vírgula embaixo de vírgula, tá bom? Professor, e se, por exemplo, aqui embaixo não fosse 10,92, fosse só 10,9, o que é que eu faria? No espaço que você tem vaga, você preenche com zeros, tá bom? Show, vamos para a próxima. Observe, 6 tira 2 fica 4. 9 tira 9 fica 0. 1 tira 0. Eu tenho 1, não tirei nada, ficou 1. Tem 1, tirou 1, ficou 0. Baixa a vírgula, resposta A vai ser igual a 1,04. Então, a resposta aqui do A é 1,04. Beleza, pessoal? Então, assim, chegamos ao final da correção dessas atividades. Eu gostaria de lhes agradecer, em primeiro lugar, tá? É um prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês. E dizer que estudem para a nossa avaliação, tá? Já já a gente está aí presencialmente, tá bom? De forma híbrida, tá? Mas é isso, enquanto a gente não volta, vamos continuar com o remoto, fazendo as atividades, se atenda aos exercícios, tá? Assistindo às videoaulas e tendo compromisso com a vida escolar da gente, tá bom? Muito obrigado, foi um prazer.